Olá, pessoal, novamente no nosso treinamento de SAS. Essa aqui é a última trilha da nossa aula 4 e trataremos sobre relatórios com estatística descritiva simples, o PROC-MINS. Para gerarmos relatórios com análises estatísticas descritivas para as nossas variáveis numéricas, podemos utilizar o PROC-MINS. Então, a sintaxe básica da procedure é a PROC-MINS, data igual, nome do dataset, ponto e vírgula, run. Muito parecido com o PROC-print, com o PROC-frec que vimos nas aulas anteriores, tá? E só que ele vai ter algumas opções a mais, né? Por ele fazer ter um plus, né? Que no caso ele lida com cálculos, né, de média, ele calcula a média, desvio padrão, valor mínimo, máximo, o número de observações de uma variável, tá? Então, a análise de cada variável numérica do nosso dataset. Então, frisando bem aqui que se trata agora de variáveis numéricas. E esses são os 5 testes padrões, né, que temos para essa procedure. E no caso do PROC-MINS, a exclusão dos missing values para fazer os cálculos das estatísticas. Para selecionarmos as variáveis que desejamos analisar, vamos adicionar a declaração var a PROC-MINS. Tá? Então, a PROC-MINS, data igual nome do dataset, ponto e vírgula, var, variável numérica para analisar. Tá? Então, aqui, se formos comparar o PROC-frec com o PROC-MINS, né, lá a gente utilizava tables para fazer referência à variável. Aqui não, a gente utiliza o var, né, ele faz até mais alusão ao nome, né, variables var. É dessa forma, e podemos ainda utilizar a declaração class com a PROC-MINS. Essa declaração permitirá indicarmos variáveis com valores distintos que servirão como grupos para os quais desejamos que sejam calculadas cada uma das métricas. Então, veja só que a sintaxe fica dessa forma: PROC-MINS, data igual nome do dataset, var, variável numérica para analisar, ponto e vírgula. E embaixo, class, variável de grupo e o nosso run. Vamos ver aqui um exemplo, né, no SAS. Aqui, olha, a gente tem a mesma tabela, tá? A tabela de vendas clientes, vamos olhar novamente ela. Lembrando, o nosso PROC-MINS, a gente vai fazer o uso dele somente para variáveis numéricas, certo? Então, tipo estado, região, descrição, categoria, não faz sentido. A gente tem como variável numérica aqui volume, faturamento, tem o mês, né, também, código cliente e status. No exemplo aqui da nossa aula, a gente vai fazer sobre o cálculo, né, da nossa variável faturamento, tá? A gente vai querer ver, no caso aqui, a soma, tá? Esse exemplo aqui, a gente vai ver a soma do faturamento. E a soma por quê? Por mês. Então, aqui seria a nossa variável de agrupamento, tá? Voltando aqui ao nosso slide, eu tenho aqui o var, o nome da variável a ser analisada, então a gente vai analisar faturamento, porém, o grupo eu quero que ela seja analisado pelo mês, tá? Então, é uma variável de grupo, então a gente vai estar fazendo aqui um agrupamento por mês. Tá? Então, ficaria dessa forma o nosso relatório. Ó. Vamos rodar aqui. E a variável mês, tá? Aqui no class. A gente tem aqui no mês 1, tem ali atrás também, tá, gente? O número de observações seria o Nzinho aqui, né? Então, para o mês 1, tenho 96 observações e o total da soma desses 96 aqui para a nossa variável faturamento é todo esse número aqui, tá? Do mês 2, da mesma forma, 3 e assim sucessivamente, até o último. Aqui ele não nos traz, como lá na PROC-frec, o
o acumulado, tá? Então, ele tá trazendo aqui justamente mês a mês. Uma outra definição que podemos fazer em nosso relatório é especificar a quantidade de casas decimais que serão apresentadas. Proc-Mins, data igual ao nome do dataset, aí eu coloco aqui esse max_dec igual a 2. Então, aqui eu estou dizendo para o SAS que na minha variável, aqui que ele vai fazer, né, a análise, né, a minha variável numérica, eu quero que ele traga como com casas decimais, no máximo 2. Tá? E aqui eu coloco o var, nome da variável, class, a variável de grupo que estaremos analisando. Aqui, pessoal, olha, temos um exemplo, tá? Proc-Mins, data é a base, né, de vendas cliente, eu estou somando a minha variável de faturamento, certo? E agora eu trago o max_dec aqui de 2. Aqui eu adicionei também a minha classificação por região e mês. Acrescentei um mês também, tá? Lá no nosso exemplo a gente não tinha isso ainda, mas vamos ver aqui como é que ele ficaria. Tá, olha, se olharmos aqui na nossa coluna, né, do faturamento a sumarizada, vejam que tá aqui com 2 casas decimais. E eu tô trazendo por região e por mês. Então, na minha região centro-oeste, no mês 1, eu tenho esse total de faturamento. Região centro-oeste, mês 2, tenho esse total de faturamento e a quantidade de observações que temos dentro da base para cada região e por mês, certo? Aqui a gente tem, olha, um outro exemplo, tá? Com o Proc-Mins, só que eu não quero só a soma, eu quero a média, o valor mínimo e máximo. Esses valores eu quero que sejam atribuídos, calculados para a minha variável de valor, tá? Que esse é um outro exemplo, não é aquela coluna faturamento, mas seria a mesma ideia, tá? Meu valor aqui. E classificação, o meu class aqui, meu agrupamento pelo código do cliente. Então, a gente vê aqui, nesse simples exemplo, a gente tem 2 linhas para o código cliente 1, código cliente 2, uma linha, e o código cliente 4, uma linha. Aqui, pessoal, vou mostrar um exemplo, tá? Da nossa tabela de vendas clientes. Eu quero que ele traga aqui faça, né, o Proc-Min sobre a nossa variável de novo, faturamento, agora somente por região. Porém, eu quero que ele me traga o valor máximo que tem na região e o valor mínimo, tá? Então, dessa forma, ficaria assim a nossa saída sobre essa base do nosso ambiente. Vejam, aqui eu tenho a região centro-oeste, ela tem 65 observações na minha tabela completa, certo? O valor máximo que ela me traz aqui é esse, tá? 38.532,82. O valor mínimo é 0. Para a região Nordeste, eu tenho uma ocorrência maior, né, de linhas, de registros, e eu tenho esse valor aqui como $286.794. E o valor mínimo é este daqui, 0. Tá? Aí Norte e Sudeste, vejam que temos aqui valor negativo, tá? Que no caso o faturamento, aí no caso tivemos prejuízo aqui nessas 2 regiões. E o valor máximo temos para esse e para a região Sul, 83 ocorrências, né? E aí o valor máximo que a gente tem de faturamento lá é 157.122 e o valor mínimo em 0. Então, basicamente é isso, tá? Que temos na nossa procedure aqui do MINS. Aí vai conforme a análise que você precisa fazer na base, então você pode fazer o uso desses parâmetros aqui à medida da sua necessidade. E aqui também temos, né, um material de apoio, tá? A documentação completa sobre Proc-Mins lá na página do SAS, que ela te traz mais detalhes sobre essa procedure. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal, e os exercícios extraram mais
tirarão mais as nossas dúvidas, né, sobre todos esses conceitos teóricos. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.